Amém? Eu estava na segunda-feira, fui no mercado com a Rafa, e eu entrei no mercado e eu senti me abraçando já dentro do mercado. Aí já comecei a ficar mole dentro do mercado, eu falei assim, Rafa, vamos embora, eu preciso ir embora. Aí ela já olhou tipo assim, o que está acontecendo, né? Eu falei, Rafa, o senhor quer falar? Eu falei, eu preciso ir para casa orar, Ela, não, só o próximo corredor. Aí as lágrimas já começaram a escorrer aqui nos olhos, já assim, ó. Não importa onde você esteja, não importa, cara. Deus, Ele te acha em qualquer canto. Eu estava ali, já as lágrimas descendo no mercado, aqui segurando da vizinha, a Rafa já olhou, vamos. Eu falei, cara, os caras vão olhar e falar, aconteceu alguma coisa, uma notícia ruim. Eu falei, não, cara. Estava recebendo ali, eu estava só sentindo a presença dele, falando assim, estou te esperando. E você já começa a ficar, tem algo do céu para vir. Eu cheguei em casa, subi para orar, e eu só senti a presença dele, eu comecei a louvar, adorar. E no meio de quando eu estava ali adorando o Senhor, eu vi diante de mim uma bola de fogo se aproximando assim, e parando do meu lado. Aí chorei mais ainda. Eu falei, Senhor, o que é essa bola de fogo? Embora a gente tenha uma dedução do que seja. Eu falei, Senhor, do que é essa bola de fogo? Eu só abri a palavra, eu abri a palavra, Atos 2. Que o Espírito Santo ele veio como línguas de fogo sobre a cabeça de cada um que estava no cenáculo. E eu falei assim, Senhor, e o Senhor falava assim, este é um fogo novo que eu tenho para vocês. Este é um fogo, é um batismo de fogo que eu estou descendo sobre o meio dos jovens, sobre a casa firme. Este é um fogo novo, é um batismo novo de fogo que eu quero derramar sobre vocês. E eu vendo aquela bola de fogo do meu lado, eu falo assim, Senhor, mas por que essa bola não está ali, ela não está aqui? Eu falei assim, o que eu preciso, o que o Senhor quer, o que eu tenho que fazer para que esse fogo ele esteja em mim? E não ao meu lado, mas ele esteja em mim. Eu falei, eu quero esse batismo, Senhor, eu quero esse fogo. E o Senhor falou assim, uma única palavra, posicionamento. Aí já começou, né? Os versículos batendo, eu falei, nossa. E hoje eu preparando essa palavra, o Senhor me deu cada coisa maravilhosa. E por várias vezes eu li e reli e nunca me apercebi. Todos nós temos um chamado. O título da palavra poderia ser o caminho do chamado é o posicionamento. Nós só vamos conseguir viver de fato o nosso chamado, entender o nosso chamado e viver o nosso chamado se nós nos posicionarmos. Nós como um povo, num tempo determinado por Deus, nós temos um chamado. Um tempo do chamado dos últimos dias é avivamento. Há um tempo determinado para este momento. E para todos aqueles que vivem neste momento, há um tempo determinado. Existe um chamado que é o chamado do avivamento. Que o Senhor quer trazer este fogo, que o Senhor quer trazer o fogo do Espírito sobre as nossas vidas, para nos vivificar e vivermos coisas que nós não vimos, não ouvimos. A nossa geração é uma geração que não viu. Falo pela minha geração, tá bom? Eu nasci em 90. Eu não vi aquela grande multidão em massa, igual o Benihim fazia, igual o Catherine Kuhlman fazia. Nós vivemos as sombras, nós temos as nossas cruzadas, nós já vimos cego ver, surdo ouvir, paralítico andar, tumor sumir. Nós tivemos o privilégio de ver todas estas coisas. Mas é só Deus mostrando assim, ó, eu estou falando que é real, que esse caminho existe, que eu tenho esse chamado para vocês se posicionarem. É isso que eu tenho para vocês, eu vou treinar vocês, eu vou ensinar vocês, porque esse é meu chamado para vós. Como nação brasileira, nós temos um chamado, e o chamado da nação brasileira, o Brasil, né, é um braseiro, e o Senhor chamou, eu tenho tantas profecias desde 1900 e bolinha. Brasil não era nada, continua não sendo nada, está no pior momento, né? Mas é do meio das trevas que Deus ele traz a verdadeira luz. Nós precisamos entrar no meio das trevas para que a luz ela venha. É no momento de necessidade, de escassez, que Deus levanta os seus. É no meio de uma Babilônia que Deus levanta um Daniel. Este é o momento onde Deus está nos levantando, quer nos levantar como resposta de um chamado de uma nação, de um povo, de uma igreja.
E só vai depender de nós, e de entrarmos vai depender, falar assim, vai depender de mim. Vai depender do meu posicionamento. Não é do teu irmão. Como a Sara falou aqui, o seu talento é teu. Não é o outro. É o que Deus deu na tua mão. E cada um tem o seu próprio chamado. Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo tem um chamado específico. Todo mundo tem um skill. Todo mundo tem algo bom que é genuíno seu. Eu tenho 3 filhos, né? As 2 são muito parecidas em pouco tempo. Do mesmo ventre, mesma forma, mesmo pai, mesma mãe, mesma educação. Come e bebe a mesma coisa. Mas são totalmente diferentes. Que nem o Nick e o Pedro, são totalmente diferentes. Cada um tem algo bom, cada um tem uma característica. Mas todos estão andando para o mesmo propósito. Há um quebra-cabeça se montando, onde cada peça aqui sou eu e você. Nós estamos em construção, eu sou peça de um quebra-cabeça do avivamento. De um tempo determinado por Deus. Assim, o povo de Israel, Deus ele escolheu. Você fala assim, qual é o chamado de Israel? Deus ele tinha um chamado para Israel. Israel era um povo, uma nação totalmente separada de todas as outras nações, porque ela tinha um chamado, está em Deuteronômio 6:7. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que ele fosse o povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Todas as nações podem fazer, tinham várias outras coisas, adoravam vários outros deuses, mas você, Israel, eu te dei um chamado, te dei um propósito, e o teu propósito ele vai desde quando eu edifiquei e chamei as coisas, até o último momento que vai se cumprir todas as palavras que a gente vai viver aqui, o céu na terra, que nós iremos ser arrebatados e viveremos com Cristo nas moradas celestiais. Nós viveremos. E Israel ela aponta em todos os momentos da história. Eu te pergunto, acaso, independente da nação que for, pode tentar destruir Israel o que for, não vai conseguir. Porque ela não é somente uma nação, ela não é somente algo ou um povo, ela é um propósito estabelecido por Deus. As festas de Israel, elas apontam tempos, estações. As festas que temos na Bíblia, quando a gente vê do povo de Israel, a Páscoa, primícias, todas as festas, tabernáculo, todas as festas que tem, elas foram estabelecidas por Deus e não pelo homem. E cada festa, ela se aponta para uma coisa. O Senhor Jesus, ele não morreu em qualquer data, ele morreu numa data que era a Páscoa. Ele não ressuscitou em qualquer dia, ele ressuscitou no dia das primícias, porque ele é a primícia de todos. O Pentecostes, o Espírito Santo não vem em qualquer dia, ele vem no dia de Pentecostes. As festas, elas são cumpridas. Está vendo como Deus ele tem um propósito estabelecido para todas as coisas? Quer queira Israel, quer ele esteja desviado, quer não, ela tem um propósito que ela carrega. Assim tem a nossa nação brasileira. Assim tem a minha vida e a tua vida. Assim tem cada igreja, tem o seu propósito, tem o seu chamado. Deus me plantou aqui, eu faço parte disso aqui. O que eu conheço é isso aqui. O que eu conheço é isso aqui. Deus me chamou para isso aqui, eu não tenho por que eu querer perder tempo com outras coisas. Eu falo, legal, sabedoria é bom, mas o que Deus tem comigo está aqui. A não ser que Ele fala, te girei até aqui por causa disso, agora daqui você vai cumprir teu propósito em tal lugar, com tal função. Mas até aqui há um propósito. Abraão, ele recebe um chamado. Quando Abraão ele recebe o chamado de Deus, ele recebe um propósito. Em Gênesis 12, 1-3, ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Olha as promessas que Deus já faz. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui ele está falando não só daquela da tua geração, Abraão, mas todos que crerem, que tiverem a mesma fé que vocês, todo aquele que for o seu filho na fé, que crê como você creu, simplesmente crendo que existe um Deus, pelo chamado, a esses que me ouvirem, que crerem, eu vou trazer meu filho, em ti, ó Abraão, serão benditas todas as famílias, de toda a terra, não somente de um povo, mas de toda a terra, é muito mais do que um lugar pequeno. É amplo o teu chamado, Abraão, mas Abraão não estava nem vendo tudo isso. Abraão não está nem vendo, não pôde ver tudo o que ele vê hoje, tudo que se cumpriu em Cristo.
Abraão não teve acesso a isso, mas simplesmente ele creu. Deixou casa, deixou família, levou Ló junto, né? Mas no meio do caminho ainda ele se apartou. Andou no deserto, mas a palavra diz que ele andou como em terra alheia, porque ele não contemplava mais todo aquele vasto pasto que ele tinha, os servos e servas que ele tinha, e toda a terra que Deus tinha dado, porque ele contemplava as cidades celestiais, aquilo que ele viveria pela eternidade, não passageiro, mas eterno. Abraão, ele tinha uma promessa, ele andou por essa promessa. Aquilo que, quando ele responde ao chamado dele, Abraão, sai da sua terra e da tua parentela, eu vou. Mediante a tua voz, Senhor, eu vou. Quando ele responde, quando ele se posiciona no chamado, Deus fala, pronto. Agora você vai andar por toda a terra que eu estou te dando. Ainda que você não possua hoje, a sua descendência vai possuir. Porque eu estou entregando para você, Abraão, ela é tua. Essa terra é minha, eu dou para quem eu quiser. E eu estou entregando para você, Abraão. Você vai andar por toda essa terra aqui, ó. Você vai andar, vai marcar território. Tudo isso aqui é teu. Olha para o céu agora, vê as estrelas. Essa é a sua descendência. Pode contar a areia do mar, se você puder também é a sua descendência, porque vai ser de grande forma, grande. Abraão, ele precisou se posicionar ao chamado dele, falar assim, eu estou indo, estou respondendo, é comigo, vou nessa. No momento tem luta, no momento tem fome, no momento tem que lutar contra um monte de rei. Mas em nada aflige Abraão, porque Abraão não era somente Abraão, mas aquilo que ele carregava. Na guerra de quando chega a notícia de que Ló tinha sido tomado, a família tinha sido levada, ele ajunta os poucos da casa dele, não tinha arma, não tinha espada, não tinha lança, não tinha nada, só tinha coisa para arar a terra. Ele foi contra 4 reis, que já tinham vencido 5. Ele vai e prevalece, e no meio de tudo, ele liberta Ló, liberta a família, liberta tudo. Na hora dos despojos, ele fala, eu não quero esses despojos. Para que ninguém diga que foram vocês ou as coisas de vocês que me abençoaram, que me prosperaram, porque quem me prospera é Deus. Meu pacto não está com essas coisas dessa terra não. Quem faz por mim é aquele que me chamou. É Ele que me defende. Eu te pergunto, você acha que Abraão poderia morrer numa guerra dessa? Carregando tamanha promessa? Deus, ele não aborta a promessa, gente. Deus, ele não aborta a promessa. Deus, ele não aborta propósito. Pode vir o que for. Pode ser o vento contrário o que for. Se você estiver dentro do seu propósito, posicionado, nada vai derrubar teu barco. Se o Senhor estiver no teu barco, se você estiver alinhado com Ele, com o chamado dEle, pode vir o vento contrário que for, a tempestade que for. Nada vai derrubar teu barco. Amém? A gente pega na Bíblia, são tantos homens que se fala assim, acho que todo mundo se pergunta, qual é o meu propósito? Olha para onde Ele te inseriu, olha para aquilo que Ele te chamou, qual foram as promessas que Ele te deu. Hoje eu vivo promessas. Eu lembro quando me converti, o apóstolo ele fazia aquele corredor, tinha acabado de sair 700 profetas, não sei quantos profetas que tinha sido gerado e tal, e fazia o corredor, eu não sabia nem de Bíblia, mano. Eu achava o máximo, entrava num corredor lá e todo mundo saía entregando um monte de palavra. Aí eu passava no primeiro da fila e falava assim, eu vejo você pastoreando os jovens. Poxa, eu tinha 21 anos de idade. Eu tinha pavor de pastor. Eu falei assim, eu pastoreando? Eu falei, cara, esse povo é muito louco. Aí passava, chegava no meio, vinha outro e falava a mesma coisa. Eu vejo você andando com muitos jovens, com não sei o quê. Eu falava, impossível, cara. Eu falava, Rafa, certeza que eles olham e falam assim, esse aqui pode ser alguma coisa, que vai lá, ó. Eu falei, impossível que Deus vai falar com um na ponta, outro na outra, outro na outra. Os caras falam a mesma coisa, não é possível. E a gente vê as coisas se cumprindo hoje. Eu vejo eu poder pregar a palavra, a gente não levar, cumprindo um propósito. Eu falo assim, Deus falou lá atrás. Deus falou lá atrás. Aí se Deus falou para mim assim, eu vejo você pastoreando os jovens, eu vou querer pastorear lá no... como é que fala? Idoso? Eu vou para um lugar e eu falo, não, meu Deus, que me quer aqui? Então se você vê você com os jovens, eu falo assim, então o momento é aqui. Eu me lembro até hoje, quando eu falei, vamos para a intercessão, a Aline Rodney na intercessão, não sabia nem orar.
Eu entrava lá, achava o máximo, porque você estava lá do nada, vinha algo no coração, você falava, tá isso aqui no meu coração, não estou nem entendendo o que está falando direito. Mas na hora que você vê as coisas se cumprindo, eu estava assim, cara, Deus falou comigo dentro daquela salinha lá, um negócio, Ele colocou uma ideia dentro de mim, que eu suspeitei que era alguma coisa, e Deus Ele vai te treinando, vai te levantando, isso vai aumentando a nossa fé. E aí Deus vai te chamando para coisas ainda mais profundas, onde você tem que andar cada vez mais por fé. Aí você fala, só se joga, faz igual Abraão, igual foi falado desde o começo da abertura do culto. Entrega a tua vida, cara, entrega o teu propósito. Quando a gente acha que a gente está ganhando, a gente está perdendo. Todas as vezes que a minha vida estagnou, porque eu estava fora do propósito. Todas as vezes. E ela só volta a andar, ela só volta a prosperar quando você volta para o caminho, quando você volta para o teu chamado, quando você se posiciona naquilo que Ele te chamou, para o momento que Ele te chamou. A gente não pode viver, amados, o nosso propósito antes do tempo. Moisés, ele está lá e falou assim, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, Deus me chamou para ser libertador. Aí ele está lá no palácio, lá, ele vê lá um egípcio arrebentando um hebreu. Ele vai lá e arrebenta o cara. Aí Deus me chamou para libertar, vou libertar esse povo então. Dá a espada aqui, vamos fazer mutim, vamos fazer uma rebelião, vamos enforcar o faraó, vamos tomar essas casas aqui, vamos tomar tudo que eles têm. Se Deus me chamou para libertar, eu vou libertar. Aí daqui a pouco eles descobrem que, assim, meu Moisés, descobriram que você matou o cara lá. Você quer matar eu e o outro igual você matou o outro lá? Você tem certeza? Aí ele fala assim, deu ruim. Melhor eu fugir, porque agora o faraó também está sabendo, agora ele quer a minha cabeça. Aí ele fala, passou o propósito. Passou de mim. Saí do meu chamado, quis viver antes da hora. 40 anos no deserto. Eu tinha perdido até a eloquência do falar, estava até gago. Tinha perdido toda a estrutura, toda a sabedoria, toda a destreza de rei que ele tinha recebido. Até o momento que Deus ele chega para Moisés, no meio de uma sarça ardente. Ele vê aquela árvore queimando, fala, meu Deus, o que é esse fogo que queima, mas não consome? E ele fala, sou eu. Vem cá, Moisés, porque eu vou te enviar agora. Às vezes a gente quer viver o nosso chamado antes do tempo. E aí Deus ele nos paralisa. Isso também nos leva inúmeras vezes a esfriar na fé, a perder a fé, naquilo que Deus chamou no teu propósito, no teu chamado. Mas Deus me chamou para isso, eu tentei viver isso, não vivi. Será que a gente não tentou antecipar tantas vezes? Será que a gente não colocou o cavalo na frente dos bois? Deus ele é um Deus onde Ele vai construindo todas as coisas. A palavra fala assim, eu chamei a Jacó. Eu chamei a Jacó, mas eu formei a Israel. Uma coisa é você gerar, está pronto, tó, isso aqui. Mas eu criei a Jacó e formei a Israel. A mesma coisa, não vou entrar nisso, mas Deus ele tem um tempo de formação. E você formar algo, você gera. Você precisa de tempo, você precisa de intensidade, de dedicação, de posicionamento. João Batista, quando eles perguntam para João Batista, qual é o teu chamado? Quem é você, cara? Você aí, doidão, veste de camelo aí, comendo mel, comendo um gafanhoto. Quem é você, cara? Você está batizando o povo aí no nome de quem? Se você é um profeta mesmo para estar fazendo essas coisas, quem é você, cara? Você é o Messias, quem é você? O que você carrega aí, João? Eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim para preparar o caminho para aquele que diz, endireitai as veredas. Se endireita, se arrependa. Arrependei-vos, porque é chegado o reino.
Eu vim para preparar aquele que vem. Eu vim preparar o caminho para aquele que é. Aquele ao qual eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Eu vim simplesmente para este propósito. Esse é o meu chamado. João, ele sabia qual era o chamado dele. João, ele vivia no meio do deserto, se apartava de tudo, como a palavra determinava como que ele teria que ser. Não tinha amigos, não tinha muita parceria, não era de bebedeira, não era de grandes rodas. Ele vivia segundo o chamado e o propósito dele. Até o momento que ele batiza o Senhor. João era um homem de chamado. Se a gente pegar a Bíblia inteira, a gente vê pessoas com chamado, que viveram segundo aquilo ao qual foram chamadas para viver. O Senhor me falou algo aqui agora, falou assim, às vezes eu chamo um jumentinho, esse jumentinho quer ser um cavalo. Estou falando do jeito que eu ouvi, tá bom? É assim que Deus fala comigo. Às vezes Deus fala assim, eu quero te levar, eu te chamei para você levar a glória, mas para você levar a glória você tem que ser humilde. E muitas vezes nós queremos ser um cavalo branco, com a crina toda. Que a Rafa fala as crinas quando ela vê, ela fala assim, nossa, eu sou louca para fazer uma trança nessas crinas. Eu sou o Felipe, aquele que gosta de cavalo, eu gosto, cara, eu fico vendo o cavalo, eu amo. O Senhor nos chamou para ser um jumentinho, não para ser um cavalo. Jeremias, ele já começa o chamado dele logo no ventre, né? Ele era uma criança, um menino. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Jeremias, você é um profeta para mim, cara. Você não vai pregar só aqui em Jerusalém, só para Israel, não. Eu vou te levantar no meio de todas as nações, cara. Você vai pregar para muitos povos aqui, você vai ser dedo de muitos povos. O cara começa a falar até de Nabucodonosor aqui. Chama Nabucodonosor de meu servo, meu. Esse círculo, os caras ficam loucos já, é circunciso. De Deus falando que o cara é meu servo, ele vai chorando, fala, Deus não faz isso. Até o ponto de Deus falar assim, para de chorar, cara. Estou rejeitando a tua oração, estou rejeitando porque eu não te chamei para você falar o que vai fazer ou não. Eu te chamei para profetizar. Você para mim é um profeta, Jeremias. Jeremias não quis ser rei. Jeremias ele não quis ser um carpinteiro. Jeremias ele não quis ser um guerreiro. Jeremias ele não quis ser um juiz. Jeremias ele entendeu quem ele era. Eu sou um profeta e Deus me chamou para profetizar a todas as nações dessa terra. Ezequiel, eu vou falar uma coisa para você, esse aqui também é difícil. Ezequiel 3, do 4 a 11. Ezequiel, quem é você, Ezequiel? O que você carrega? Qual é o teu chamado? Qual é o teu propósito? Todos eles, esses que eu estou falando, todos eles viveram a plenitude do teu chamado. Se posicionados, faz chuva, faz sol. Eu não vou nem entrar em Jonas aqui, que não nos compete, porque não é essa figura que Deus quer para nós. Nós de pessoas que correspondem aos seus chamados, que se posicionam mediante aquilo que Deus nos chamou. A bênção, amados, a bênção ela está na obediência. A bênção ela está no posicionamento. O Senhor ele fala em Deuteronômio 20, ele fala assim, se você se posicionar, Israel, se você manter a tua palavra, se você manter aquilo ao qual eu te chamei para ser, se você manter diante do teu propósito, diante do teu chamado, se você entender que eu te separei para mim, você não adorar outros ídolos, você não se prostituir com outras nações, se você entender isso, eu vou te bendizer, onde você entrar você vai ser bendita, você vai ser próspero, eu vou te dar tudo, a minha mão vai estar com você, o meu poder vai estar com você, mas se você se desviar, vou espalhar vocês, vou tirar a minha graça, vou tirar a minha mão, vocês vão ser peregrinos, vocês vão ser escravos. A bênção está aqui, diante do propósito, diante da obediência. A maldição ela está aqui,
diante da desobediência. Nós até hoje nós andamos diante de um caminho, não é de onde sempre tem duas árvores para a gente poder comer. A árvore da obediência ou a árvore da rebeldia. Nós estamos diante dela todos os dias, todas as nossas decisões. Há o você obedecer e há o você desobedecer. Ezequiel 3, do 4 ao 11. Disse-me ainda, filho do homem, vá, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo estranho de falar, e nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Vai pregar para os seus. Você vai ser profeta para os seus. Você vai ser profeta para os de casa. Jeremias é profeta para as nações, você é para o de casa. Como o Senhor Jesus diz, né? O profeta não tem honra na sua própria casa. Imagine Deus levantar um profeta dentro da própria casa, não é tu? Dói até espinha. Se Deus falar isso com você, você fala assim, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas no final você fala, tá bem, tá? Se for possível, que seja feita a tua, não a minha. Cujas palavras não possam entender se eu as tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não quer dar ouvidos a mim. Pois a casa de Israel é rebelde, de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a tua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a perdeneira. Não os temas, nem pois te assustes com o teu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais, filho do homem, mete o teu coração todas as minhas palavras que te dei a falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai dos cativeiros, aos filhos do teu povo, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Olha o chamado do cara. Deus não está chamando para qualquer coisa, não. Não está falando assim, vai lá e profetiza um carro novo lá, não. Vai lá e profetiza que você vai receber um emprego que vai te pagar 3 vezes mais. Vai lá e não diz para aquele que vai ganhar a viagem dos sonhos. Você vai lá e você vai confrontar. Você vai confrontar o duro de coração, que rejeita a minha palavra, que não quer minha correção. Aquele que quer viver conforme a sua própria vontade, que é obstinado por aquilo que ele quer e tem me abandonado. É isso que você vai, Ezequiel. É um outro profético. E tem que ter posicionamento para você poder confrontar. Aí a gente vem Paulo em Atos 9, 15 a 16, esse cara é muito louco, Paulo, né? O cara era um boi desenfreado, mano, matava todo mundo, do nada Deus para o cara e fala assim, agora você vai vir que você vai ser perseguido. Até aqui você foi lobo, a partir de agora você vai ser ovelha. Você corria atrás dos outros, agora os outros vão correr atrás de você, Paulo, vem cá. Olha que Deus fala para Paulo, ele fala na verdade ali para Ananias, né? Ananias fala isso diante de Paulo e tudo mais, porque Ananias ele fica assim, mas como assim, Deus? Você está mandando eu abrir os olhos de Saulo, que queria matar todo mundo. Se esse cara me ver pela frente, vai me arrebentar. Deixa o cara cego pelo menos, vai. Atos 9, 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim como instrumento escolhido, para levar o meu nome perante aos gentios e reis. Todas as vezes que Paulo apanhava, ele apanhava porque queria pregar para os seus. Paulo, eu não te chamei para pregar para o povo de Israel. Eu te chamei para pregar para os gentios. Você vai pregar para quem não entende nada. Mas Senhor, eu sou douto. Eu estudei o pé de Gamaliel, eu tenho tanta palavra, eu tenho tanta eloquência. Pouco me importa. Porque eu te chamei para você, para quem não entende nada. Para grego, para romano. Você vai para Corinto, vai para onde eu te mandar, você vai, Paulo. Você vai pregar para quem eu mandar, do jeito que eu mandar. E você vai ver como isso é bom. Você vai ver como isso é bom, Paulo. Paulo amava o povo dele, gente. Paulo ali falava assim, Senhor, eu faço anátema, eu faço maldito, entrego a minha salvação para que os meus compatriotas, para aqueles que são da minha estirpe, do meu povo, eles possam te conhecer. Eu me entrego também por eles. Eu dou a minha vida, eu entrego a minha salvação, eu faço maldição por eles, para poder ganhá-los. Olha o amor de Paulo pelo povo dele, mas Deus falou assim, não, Paulo, você vai pregar para quem nunca me ouviu, para quem nem sabe quem é Israel, quanto mais Jesus Cristo, Paulo. Aí eu te pergunto,
Paulo cumpriu ou não cumpriu o propósito dele? Quantas igrejas Paulo fundou? A palavra diz que Paulo ele ganhou a Ásia. A Bíblia não mente, gente. Ele ganhou a Ásia inteira para Jesus. Ele evangelizou a Ásia inteira. Porque era um cara posicionado no teu chamado. Ah, mas aqui está difícil ficar, vou ficar 1 ano e meio aqui. Vou ficar mais 9 meses ali. Como o Robertinho pregou, né? Está vendo como a palavra de hoje ela complementa? Eu estava compartilhando a palavra com a Rafa, ela falou assim, nossa, vai muito de complemento com o que o Robertinho pregou no sábado passado. Eu falei, olha, é verdade, não tinha nem visto. Deus está construindo algo aqui, gente. Deus está construindo, na verdade Ele começou desconstruindo em nós quando Ele começou a falar das nossas árvores. Ele começa a nos construir para nos levar a entender o que o Robertinho pregou semana passada, da gente entender o tempo que a gente está vivendo e se posicionar diante deste tempo. E hoje Deus está falando conosco para nós nos posicionarmos, porque é um tempo de glória. Há um tempo de glória, mas é necessário, é individual o acesso. É individual. Mas o propósito que Deus tem para nós é coletivo. Eu quero viver isso com você. Eu quero viver isso com você. Domingo, foi tão tremendo aqui, o culto. Deus já estava me visitando aqui no domingo, eu chorei do começo ao fim, porque eu lembrei da minha conversão, a pé, essas crianças ministrando. Você vê Deus falando de tantas formas, mas eu chorava, eu chorei o espetáculo inteiro. E olha que eu estava na intercessão, né? Mas eu chorei o espetáculo inteiro. E eu comecei a sentir tanta graça, mas tanto amor, estava tão leve, que eu comecei a falar assim, comecei a pensar, eu falei, meu Deus vai me levar. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Senhor, eu estou sentindo coisa que eu nunca senti, estou vendo coisa que eu nunca vi, eu falei, Senhor, que amor é esse? Eu falei, mano, eu comecei a ficar preocupado ali, eu falei, Senhor, por favor, eu te pedi tantas vezes para me levar, mas agora você me deu 3 filhos. Eu falei, eu não posso ir agora. Eu falei, Deus vai me levar, estava aquele sentimento assim, eu falei, meu Deus, se eu falar isso para alguém, vão chamar de louco. Aí eu com aquilo no coração, eu falei assim, Senhor, não faz isso não. Eu falei, mas Senhor, o Senhor conhece meu coração. Se em algum momento eu for me perder, ou for esse escândalo de algo, me leva antes. Agora se o Senhor está falando que eu estou sentindo que tem algo aqui que não está, eu estou sentindo aqui, cara, uma conexão que eu não sentia. Eu comecei a ficar preocupado, eu falei, Deus vai me levar, cara. Eu falei, Senhor, mas se for para me perder, está na tua mão. Mas se o Senhor puder, me arrebenta, mas não deixa eu me perder. Eu tenho um propósito que é pelo menos educar os meus filhos. Que é terminar de cuidar daqueles que o Senhor me deu. Aí, estou de noite com a Rafa, a gente conversando, deitado na cama e tal. Do nada ela me abraçou, ela falou assim, meu, eu tenho tanto medo de Deus te levar. Aí eu falei, puxa, Deus está falando com ela também. Eu falei, meu Deus. Ah, meu, eu gelei, cara, gelei na cama, da ponta da cabeça aos pés. Eu falei, Deus está falando com ela também. Eu falei, então ora, meu. Ela falou assim, meu, é pesado, é difícil, toda vez que você sai eu falo, não fica no celular, não sei o quê. E eu estava com esse sentimento na segunda-feira também, mas porque Deus Ele queria me visitar. Às vezes a gente carrega um propósito, mas se a gente vai falhar nesse propósito, Deus nos ama tanto, que Ele fala, deixa eu trazer antes. Eu quero viver meu propósito. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero viver meu propósito do avivamento junto com vocês. Eu não quero que Deus leve ninguém antes da hora. Eu não quero ser levado antes da hora. Não quero. Quando a Rafa, antes da gente ter, não que eu me converti, no 2º, 3º ano de casado, eu orava todos os dias, falava assim, Senhor, me leve embora. Viver é Cristo e morrer é lucro. Eu falei assim, mas essa terra é o único inferno que eu quero conhecer.
Eu não aguento mais esse lugar. Eu falei, Senhor, tudo isso aqui é vaidade, eu tenho que gastar meu tempo para poder trabalhar, para ganhar dinheiro, para pagar a conta, para não sei o que. Eu falei, isso aqui é um inferno. Minha vida está indo embora, eu não estou produzindo nada. Eu vivo num mundo que tem essa dependência, num sistema que tem essa dependência. Isso é um inferno. Eu falei, eu quero te contemplar, eu quero poder passar meus dias te contemplando. Se eu fizer isso aqui, a primeira coisa que vai fazer é tocar a campainha, está despejado, vai embora. As coisas no armário vai começar a faltar. Embora Deus, ele... Mas eu era um pouco mais maturo, né? Até o dia que eu estava saindo, fui orar no terraço, quando eu saí, o Espírito Santo falou assim, filho, você quer mesmo? Eu vim, eu falei, quero. Eu falei, nossa, bati tanto na porta que ele ouviu, cara. Egoísta, né? Eu estava casado, maturo. E aí o Espírito Santo falou assim, então você quer mesmo ouvir? Eu falei, quero. Eu falei, nossa, eu estou há meses clamando, agora que você vai me responder. Ele falou assim, então a sua vida de fato não é mais sua. Eu falei, não. Eu falei, pode levar, Senhor. Ele falou, então já que ela é minha, deixa eu usar ela para ganhar algumas almas. Aí sabe aquele fogo, com aquele quente com frio que vai batendo assim, tipo, ele fala com você, vem aquele fogo, vem aquele frio da decepção, você vai ficando assim. Até o dia que eu peguei a Manu no colo. No dia que eu peguei a Manu no colo. Antes eu pegava qualquer rodovia, e era duzentinho que batia fácil. Mas batia fácil, dependente do carro, se tinha freio, se não tinha. se tinha suspensão, se não tinha. Comecei a dirigir com mais cautela. Porque eu comecei a ver que eu tinha um propósito maior ali. Aí logo em seguida vem a segunda, daqui a pouco vem o terceiro. Fala, Deus, tá bom, já tá cheio de propósito aqui já. Por que eu estou falando isso para vocês? Sou pastor, sou intercessor, mas o meu chamado é ganhar alma. Todas as vezes que a minha vida ela parou ministerialmente, que ela estagnou profissionalmente, que eu parei de crescer, foi quando eu parei de pregar, quando eu parei de evangelizar. Essa quinzena, estava conversando com o Alex, que é um funcionário meu, braço direito, um príncipe. Eu falei, Alecão, você nem está percebendo, mas você já é praticamente um pastor. Ele ficou olhando assim. Eu falei assim, porque essa quinzena nós passamos mais tempo ministrando vidas do que dando e progredindo no próprio trabalho, nas próprias obras. O Senhor me deu uma empresa, essa empresa, eu pego mão de obra de uma casa de reabilitação de pessoas que estão prontas, para elas poderem voltar à sociedade, então elas começam a voltar trabalhando, ter um salário, a juntar o dinheiro, montar uma casa, voltar para uma família. E outros que vêm, e a maioria da mão de obra que a gente tem hoje é uma mão de obra já escassa, mas muito dependente quimicamente. E essa quinzena foi uma loucura. Porque vieram alguns da casa de reabilitação, começaram a trabalhar, uma bênção, alguns, metade teve uma recaída, tive que devolver para a casa de reabilitação, tirar das obras. Ao mesmo tempo, os que estavam trabalhando, que já vinham trabalhando com a vida toda torta, há anos, já estão comigo. E do nada dá um estralo, me liga no sábado, fala, me ajuda, me leva para a clínica. Porque se eu continuar do jeito que eu estou, eu vou morrer. Eu já perdi tudo, tantas vezes, eu não ligo para dinheiro, mas toda vez que eu pego dinheiro, eu me mato. Felipe, me leva para a clínica, levei para a clínica, daqui a pouco o outro, Felipe, eu também quero ir para a clínica. Eu falei, não tem mais funcionário. E aí o outro que está lá, falou, 30 anos de Carandiru, homicídio, um monte de homicídio nas costas, era um príncipe. Se converteu, o cara chega cedo, o melhor funcionário que eu tinha. O cara dá uma recaída. E fala, Felipe, chutei o balde. E eu comecei a pregar para o rapaz ali junto. Eu falei assim, era o dia inteiro, gente. Eu falei assim, fora toda essa estrutura, tudo que nós temos dentro da igreja, nós temos que ser isso aqui lá fora. Eu conversando com o rapaz, eu falei assim, tantos anos, cara, que você está bem, você vai voltar para o seu próprio vômito. Se você não amar você mesmo, quem vai te amar? O único que te amou mais do que tudo foi Cristo, que Ele já se entregou por você.
E o cara chorava do outro lado, porque ele descobriu que tinha sido traído. Ele falou, Felipe, quase fiz besteira. Ele me ligou para pedir as contas e para falar que estava vendendo a casa, que ia voltar para o mundo do crime. Que não compensava. Aí eu falo, meu, foi uma quinzena inteira, 2 semanas, onde eu não conversei com os meus clientes, onde eu não fiz o comercial da empresa. Eu simplesmente ministrei e paguei conta, mais nada. Mas são esses dias que são os melhores dias da minha vida. Que eu saio diante do meu trabalho e ainda vou para uma casa de reabilitação, uma casa de passagem, junto com o Betinho. E a gente vê os caras sedentos, chorando. E falando assim, eu preciso disso porque toda vez que eu tento levantar com o meu próprio braço eu caio. Tantas vezes eu me pergunto se para mim ainda tem como me recuperar, se para mim ainda há salvação. Aí você pega uns marmanjos de 40 anos de idade chorando, cara, cheio de marca, de tatuagem, de tiro, não sei o quê. Eu falo, cara, Deus me chamou para isso, esse é meu chamado. E é o que me alegra, eu fui da reabilitação, da casa de passagem até em casa, eu fui chorando de alegria. Aí a gente sai numa sexta-feira daqui, no meio de um feriado, e vamos entregar suspiro no shopping. É tão lindo você entregar, falar assim, este último suspiro foi por você. O último suspiro foi por você, a imagem do Senhor Jesus Cristo lá. Você entrega as minhas filhas correndo no meio do estacionamento para entregar para as pessoas alegrem em receber. Outra parte da equipe sendo expulsa de dentro do shopping. Foi, o Robertinho e a Sara foram convidados a se retirar do Parque Shopping. O pastor Mauro com o missionário Edson foram convidados a se retirar do Shopping Tamboré. Eu fiquei no estacionamento, na hora que o cara chegou, o segurança chegou, só tinha mais 10. Aí eu comecei a pregar pro cara, o cara já... Ele falou, cara, mas não pode. Eu falei assim, irmão, só falta 10. Ele falou, ó, o tempo de eu passar o rádio, eu vou virar as costas e passar o rádio. Ao tempo de eu voltar, você já acabou. Eu falei, fechou, cara. E aí na hora que você volta, você pega Tinha um rapaz, eu não consegui, que foi bem na hora da saída dos trabalhadores que estavam na parte de limpeza do shopping, o pessoal funcional do shopping, né? Estavam saindo, tinha uns 20. Eu quero, então foi falando ali no grosso, falando no alto e tal, Deus abençoe, essa é a Páscoa, aí é o sentido da Páscoa e tal, e um pegou e sentou, pegou lá, e eu entreguei tudo na volta, o rapaz ele sentou aqui, estava esperando acho que o Uber, aí ele sentou, pegou o papelzinho, ele abriu assim, e ele todo cheio de tatuagem, né, todo cheio de posição, piercing e tal, toda aquela pinta, aí o cara pegou assim, então na hora que ele leu, ele fez assim, ó. Cara, eu vi aquilo de longe. Você fala assim, meu, é uma semente. Aquilo me dá uma alegria. Aí eu chego aqui, tava o pastor Mauro pulando de alegria, que o cara já estava esperando o cara para fazer um roubo, velho. Eu falei, pastor, 2 pessoas foram abençoadas aí hoje. Esse rapaz aqui ia ser roubado. O cara não tem ideia do livramento que ganhou hoje, cara. O cara estava esperando o cara para poder fazer um roubo, porque ele precisava pagar uma conta, não estava conseguindo fazer empréstimo, não tinha dinheiro. O pastor Mauro começou a pregar para ele junto com o cara chorava. Ele falou, o cara está vindo para me buscar. Ele falou, você pode cancelar agora. O cara cancelou, falou, meu, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu preciso desse Jesus. Esse é o meu propósito, qual é o teu? O Bruno está aqui com as crianças gerando há anos. Todos os sábados, faz chuva, faz sol. Lá era um barracão cheio de entulho, com esgoto a céu aberto. Dia de chuva já foi, gente. Sabe o que é você tirar todos os sábados da tua família? De manhã. Muitos estão pagando esse preço. E muito sol. Não, o sol lá é um sol para cada um, né, velho? É impressionante. Pode estar nevando aqui. Você chegou lá, tem um sol para cada um. Robertinho, Sara, Fran, César. Tantos, cara. Tim, Marujo, tantos. Você pega uma terça-feira à noite aqui, chega antes no louvor. Você chega em casa, tem gente passando música para poder adorar. Você chega,
Pessoas que a gente nem vê trabalhando. Presbítero Marcelo. Outro dia o cara saiu ninguém sabe, ele saiu do culto. Não, ele saiu do culto, do nosso culto, que acaba quase 10 horas da noite. Pegou o carro, foi lá no recanto para buscar caixa de som, coisa de material. Sozinho. Se posiciona, cara. Ninguém vai pagar o preço que você tem que pagar. Para você poder viver a tua promessa, o posicionamento é teu. Quando Deus falou isso para mim aqui hoje, eu chorei largado. Abram comigo em 2 Samuel 6. Puseram a arca de Deus num carro novo. Eu vou ler do 6, o 3, o 6, o 7, o 10 ao 12. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram à casa de Abinadab, que estava no outeiro. Em 1 Samuel 7, 1 e 2 falam que essa arca ela ficou durante 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos. Alguns aqui devem ter essa idade, de 20, 22 anos. É a tua vida inteira o que essa arca ficou dentro da casa, num outeiro de Abinadab, com Abinadab e os seus filhos. E Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam um carro novo. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas o fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. O Senhor abençoou toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando o Senhor começou a falar isso aqui, eu não entendi nada. Foi o que tem a ver toda essa questão de propósito, de posicionamento com a arca na casa de Abinadab com Obed-edom. E o Senhor começou a ministrar, o Espírito Santo começou a meditar. Ele falou: filho, continua aí, então, tá bem, tá na glória, varão. Às vezes nós temos um chamado. Uzá e Aiô, Abinadab, eles estavam diante do sacerdócio de Eleazar, mas eles tinham um chamado ali, eles tinham uma oportunidade ali, que era de zelar pela arca de Deus. Eles estavam diante da presença de Deus durante 20 anos, mas simplesmente estavam ali. É igual a gente fazer, cumprir toda a nossa agenda. Estou na igreja, aí eu venho, estou na diaconia, estou na intercessão, e vai indo. Estou no louvor, hoje eu estou nisso, estou fazendo. Fê, esse é meu chamado, estou cumprindo o meu chamado. Não. Você está fazendo não quer dizer que você esteja cumprindo. A arca ficou 20 anos ali, mas não houve manifestação da glória de Deus. E quando ela está se movendo, que eles tocam na arca da forma errada ali, que não pode pôr a mão, Deus ele fulmina. Uzá vai de arrasta, não sei se foi para cima ou para baixo, mas para algum arrasta ele foi. Simplesmente deixou de ser, virou lembrança. E aí vem um cara chamado Obed-edom. Obed significa servo, Edom, Edomita. Edomita foram aqueles que foram amaldiçoados por Deus. O cara é um geteu. Davi fala, se matou os caras que eram sacerdotes, os caras que ministravam dentro da arca de Deus. Vamos tirar um pouquinho dessa pressão, deixa na casa de Obed-edom lá. Ninguém vai sentir falta desse cara se ele morrer. Deixa lá, que se a ira arder, arde lá. Só que é aí que está a diferença, amados.
se você não cumpre, se você não está posicionado diante de um sacerdócio estabelecido, mas não vivido com propósito, não há manifestação da glória. Não tem manifestação de glória se você não está vivendo o teu chamado de coração, se você não está posicionado. Obed-edom, ele não tinha chamado nenhum. Pelo contrário, a vida de Obed-edom era uma maldição. Só que o cara, ele tem uma oportunidade, gente. Ele fala, nunca que eu vou ter outra oportunidade de ver a arca tão de perto. Na minha casa, essa aqui é aquela arca que abriu o Mar Vermelho. Essa aqui é aquela arca que abriu o Jordão para o povo passar. Essa arca que foi à frente, que derrubou as muralhas de Jericó. Essa arca que todo mundo temia tanto, que agora até o próprio povo de Israel a teme. Olha a oportunidade que o cara estava tendo. Fico imaginando o cara olhando para aquela arca, e o cara devia estar adorando, o cara devia estar orando, todo dia ver se ela acende, tem algo aqui. Mas o posicionamento de Obed-edom, quando ele recebe essa glória, ele recebe a presença de Deus ali. A palavra diz que em 3 meses tudo ele prosperou, ao ponto do rei saber que o cara estava prosperando. Você tem noção que você prosperar tanto, que todo mundo está vendo a tua volta? Eu falo, o cara prosperou muito. Não, mas faz só 3 meses que a arca está lá dentro, cara. Só 3 meses. Aqueles que tinham oportunidade e o chamado não estavam vivendo. Uma outra pessoa que nunca teve o chamado, mas teve o posicionamento, essa viveu. Essa daqui ouve, essa viveu a manifestação da glória de Deus. Essa é a diferença de tanto que faz de estarmos aqui fazendo tantas as coisas, mas não ser de coração. Podemos estar fazendo tantas coisas, relampeando aqui dentro, mas se não for de coração, se a gente não tiver de interesse de como posicionado, com o nosso coração posicionado, nada vai adiantar. Amados, nós somos feitos para poder andar diante dessa glória. Deus, ele fez Adão para andar diante da glória de Deus, para andar junto com ele, fez a imagem e semelhança dele. Fomos resgatados, o véu foi rasgado para que a gente pudesse adentrar nos Santos dos Santos, entrar na presença do Senhor com ousadia e intrepidez. Nós somos chamados para andar diante dessa glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Essa manifestação, esse fogo ardente, ele tem que estar dentro de mim, de você, e ser manifesto. Mas ele não se manifesta se a gente não estiver posicionado, simplesmente estivermos vivendo ao dia. Eu não estou fora do meu propósito, estou vivendo na igreja que Deus me colocou, estou cumprindo, Deus me chamou para louvar, estou louvando, Deus me chamou para interceder, estou intercedendo, Deus me chamou para pregar na rua, estou entregando panfleto. Se não for de coração, nada vale. Se não for posicionado, nada vale. Agora, um cara que não tem um chamado, quando ele se posiciona, ele vive o chamado do outro. Cara, quando o Senhor me falou isso aqui, eu chorava. Eu falei, quantos deixaram o seu talento, enterrado? Deus falou assim, pega desse talento que você enterrou e dá outro que tem mais. Quantas vezes nós estamos enterrando o nosso talento e nós estamos achando que estamos cumprindo algo? Se a glória de Deus não está sendo manifesta sobre as nossas vidas, nós não estamos vivendo. Onde a glória de Deus está se manifestando? Dentro da tua casa, dentro de você, dentro do seu trabalho, do seu ministério. Se a glória ali não está sendo manifesta, se as bênçãos dos céus não estão te vindo, não estão te progredindo, então nós estamos fazendo como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Como Salomão fala, tudo com vaidade, estamos correndo atrás do vento. Cara, o Senhor me falava isso, eu chorava hoje. Eu falei assim, Senhor, não me deixa perder o meu talento. Não me deixa viver por tabela ou por obrigação, mas por prazer. Eu não sabia que isso tinha na Bíblia, gente. Mas outros assumem o nosso chamado quando nós deixamos de nos posicionar e outros se posicionam. Isso é bíblico. Tem um cara que eu amo, que eu falei assim, Robertinho vai dar risada, que é Finéias. Abram comigo em Números 25. O
pastor falou uns dias atrás dele pro Roberto, ele falou, você ama esse cara? Eu falei assim, eu sou apaixonado por ele. Pelo posicionamento desse cara. Não tem na Bíblia outro cara que se posicionou igual a ele. Tem sim, o nosso Senhor Jesus. Mas o posicionamento desse cara deu algo para ele que ele não tinha direito. Que ele não ia tocar. Números 25, do 7 ao 9 e do 11 ao 13. Deus simplesmente mandou uma praga porque o povo estava se prostituindo com as midianitas. E Deus falou assim, você é um povo exclusivo. Não se mistura. Não se deem, não se casem com outros povos. O povo saiu da obediência, foi para a desobediência. O que vem? Maldição. E aí Deus falou isso para o povo, falou assim, essa maldição, essa praga está vindo porque vocês escolheram a desobediência. Mas como é que a gente para? Volta para aquilo que eu ordenei. Despeçam os homens, as mulheres e os filhos que tiveram com os povos contaminados. Limpa o teu coração. Tira a obstinação que está dentro do teu coração, que vai além de mim. Volta a ser o que é meu, minha propriedade. Se limpa, se purifica, se posiciona. Quer parar a praga? Se posiciona. Mas a palavra diz que o povo chorava e lamentava porque eles não eram capazes de se posicionar. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o cara era neto de Arão, mano. O sacerdote levantou-se do meio da congregação e pegando uma lança foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou e sobre os filhos de Israel, os que morreram da praga foram 24.000 pessoas. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira. De sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo eu não consumi os filhos de Israel. O que esse cara fez parou a minha ira. O meu zelo me consome, o zelo pela minha casa me consome. O povo estava se prostituindo, estava me consumindo, eu desci uma praga nesse povo. Mas diante desse meu zelo, eu vi um cara que se posicionou. O meu zelo parou diante dele. A minha ira parou diante do posicionamento dele. Portanto diz, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Ele e a sua descendência, depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo. Deus simplesmente falou para o cara lá atrás. Lá na época de Arão. O cara falou assim, o teu posicionamento está te colocando numa linhagem perpétua de sacerdócio, Finéias. Você ia passar nessa terra, teu nome nunca ia ser citado. Mas onde for pregado o evangelho também o teu nome vai ser lembrado. O teu posicionamento, Finéias, porque o que ninguém conseguiu fazer, o que ninguém conseguiu se posicionar, mas mediante o teu posicionamento, não só abençoei o povo, não só deixei de destruir o povo, mas com você estou fazendo uma aliança. É essa aliança que Deus quer fazer comigo e com você. É uma aliança do posicionamento. Deus, Ele faz aliança com aquele que se posiciona. Deus, Ele dá o chamado. Se não responde o chamado, se enterra o talento, Ele entrega para outro. Aqui, na hora que Deus estava me dando isso aqui, eu estava ficando desesperado já. Que eu achava que Deus deu o chamado para aquele, daquele. Há pessoas que vão recebendo cada vez mais. Cada vez mais você fala assim, poxa, mas de novo aquela pessoa Deus está abençoando. De novo está entregando na mão daquele, de novo está fazendo isso. Eu te dou uma certeza, no escondido dele, no secreto dele, ele está se posicionando. Naquilo que ele foi chamado, aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está contemplando. Ruth 1, do 16 e 17. Ruth, Noemi
Abimeleque, eles saem de Belém e eles vão para Moabe. Porque havia necessidade, porque havia fome. Eles saem da terra da promessa deles, eles saem diante da bênção deles, mesmo em dificuldade. A gente não tem que sair a gente não tem que sair, está havendo dificuldade, não sai, não se mova. Porque não é a dificuldade que vai deixar de te abençoar. Não sai do seu propósito, não sai do seu chamado. Mas está difícil, você não sabe. Posso falar para você, o que eu sei que é passar necessidade, o que é você ser provado para te tirar do teu propósito. Por muitas vezes, e até hoje eu sou. Então eles saem da terra da herança deles, da promessa deles, eles vão para um outro lugar, onde tem uma promessa de ter comida. E eles vão para a terra de Moabe. Sai Noemi junto com seu marido, Abimeleque, e os seus 2 filhos. E eles vão até Moabe, onde Deus fala para eles não irem. E os filhos vão e se casam com 2 moabitas. Eles se casam, e aí o marido Abimeleque morre, em seguida morre o teu filho, depois o outro filho, deixando simplesmente Noemi com Orfa, uma nora moabita, e Ruth, uma outra nora moabita. Então ela fala assim, o Orfa, o Ruth, vão embora. Volta para a casa de vocês, porque eu vou voltar de onde eu vim. Eu vou voltar de onde não devia ter saído. Mas o seguinte, a minha promessa, ela morreu. A minha descendência, ela morreu. Eu sou a última semente que vai secar, porque eu não tenho mais filhos. E os meus filhos não me deram netos. A minha semente vai secar, porque eu saí fora do meu propósito. Eu vou voltar para lá, e eu abençoo vocês, volta para a terra de vocês. Esse chamado é meu, Ruth. Orfa, esse chamado é meu, não é de vocês. Estou dispensando vocês. A Orfa vai lá e vai embora. Mas Ruth, ela fala o seguinte, Ruth 1, 16 a 17, disse porém Ruth, não me instes para que te deixe, e não me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrereis, morrereis, irei morrer. Eu e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Seguinte, eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho um pacto contigo, e agora eu tenho um pacto com o teu Deus. E eu vou com você. Eu estou me posicionando diante dessa promessa. Estou me posicionando diante daquilo que era dado para os seus filhos. Eu estou ligada pelos teus filhos em você, ô Noemi. Eu estou ligado a você. Eu não vou apartar, se tem um resto de promessa na minha vida, essa promessa está ligada a você. Uma moabita. Uma moabita, gente. Não tinha nada de palavra. Não tinha nada de chamado. Todos nós conhecemos a palavra, ela volta para Belém. De lá ela vai pegar o que caía da eira lá de Boaz. Boaz acha graça diante dela. E redime a Ruth e a Noemi. Não só isso, mas também como Ruth, ela entra na genealogia de Cristo. Ela entra diante de um sacerdócio eterno, perpétuo. Simplesmente era uma moabita que ia passar a vento. O posicionamento de Ruth diante de uma promessa que não era nem dela. A órfã não viveu, mas Ruth viveu. Esther 4, 13 a 16. Esther, ela está lá com o tio dela, com Mordecai. Então Vasti vai lá e desonra o próprio rei. O rei vai e procura agora as virgens para poder achar uma rainha. E uma dessas vai Esther junto, fica 9 meses e vai lá e toma bálsamo e se cuida e tudo mais. E ela é escolhida como rainha.
Olha o propósito que Deus tinha na vida de Esther. E no meio de tudo isso, o cão preparando uma armadilha para fulminar o povo de Deus. O povo que carrega uma herança, um chamado, uma descendência, um propósito. Diante de tudo isso, na hora que está começando o caos, que é apregoado lá, ó, vai ser permitido agora todo o povo matar os hebreus, os israelitas, os judeus, vão passar a fio da espada e o que vocês matarem, o que vocês pegarem dele é de vocês. Tudo isso já tinha sido projetado por Amã. Tudo isso já estava pronto. O inferno já cantava vitória. Mas Deus tinha colocado ali uma mulher, uma Esther, já posicionada por um propósito. Esther 4, 13 e 16. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estarem na casa do rei, só tu escaparás dentre os judeus. Não é porque você está dentro do palácio, que você sendo judia, que você vai escapar. Não acha que você está protegida pelo cargo que você tem. Deus falando isso em outras palavras, se você é pastor, não acha que você, pela cadeira que você tem, pela coroa que você tem na cabeça, você também não vai ser julgado. De que o mal também não vai sobrevir sobre a sua cabeça. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Se você não levantar no teu propósito, Esther, Deus vai levantar outro. Mas Ele vai cuidar do povo dEle. Se Ele te chamou, se Ele te deu um chamado para você interceder, colocar na brecha pelo teu povo, com a tua própria vida agora, Esther, e ainda assim você não colocar, Deus não vai falhar. Quem vai falhar é você, mas Deus não falha. De outra parte levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e tua casa e a casa do teu pai perecereis. Você vai pagar a conta por isso, Esther. E quem sabe, para conjura como está que fostes elevada a rainha. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Esther, você só virou rainha porque você tinha esse propósito de salvar o teu povo. Você não foi escolhida porque você era só a mais bela, porque você era de um bom coração, mas porque você carregava um propósito de entrar na brecha de um povo, para que este povo não pereça, Esther. E o teu momento agora de você viver o teu propósito é agora. A resposta de Esther é a coisa mais linda. Então pede para todo o povo entrar num jejum de 3 dias sem comer e sem beber, porque eu vou arriscar a minha vida. Eu vou entrar na brecha com a minha própria vida. Porque se o cetro não for estendido para mim, como Vasti morreu, eu também morrerei. Como ela deixou de ser rainha, eu também deixaria de ser. Então fala para o meu povo entrar comigo nesse propósito. Porque eu vou entregar a minha vida por este povo. Todo mundo conhece a história, eu deveria conhecer. Então ela vai, entra na presença do rei, pede o jantar e tal, e desmascara o cara. Deus dá uma estratégia e traz um outro decreto, e a própria forca que Amã tinha feito para Mordecai, ele que é, Deus vira o jogo. Simplesmente porque uma mulher diante de pelo propósito ao qual foi ela estabelecida. Quantas vezes nós estamos vivendo o nosso propósito e estamos no bem bom? Ah não, Deus me prosperou, agora eu vou descansar. Agora eu vou curtir. Eu não preciso mais ficar moendo. Eu vou descansar, vou usufruir daquilo que Deus me deu. Deus quer me abençoar, Deus quis me prosperar. Deus, Ele se alegra da prosperidade do seu. Deus está se alegrando da minha prosperidade. Não preciso mais fazer, estou bem. Não preciso mais me entregar. Entregar minha própria vida, agora que eu estou vivendo o reino, agora que tem uma coroa na minha cabeça, agora que eu tenho um monte de servas, agora que eu tenho tudo de comer do bom e do melhor. Eu era órfão de pai e de mãe, cuidado pelo meu tio. Agora eu tenho um reino, agora eu vou ter que arriscar tudo isso. Quantos de nós deixamos de passar, se posicionar diante do propósito que Deus nos chamou? Por aquilo que já conquistamos, por aquilo que já chegamos, por aquilo que já temos.
Moisés, ele tinha o chamado e a promessa. Como eu falei um pouco mais cedo. Moisés, eu estou chamando você para libertar meu povo. Eu te dei esse chamado quando você vinha num rio. Quando você estava colocado num rio, Moisés, já tinha o meu chamado em você ali, Moisés. E você vai ser o cara que vai colocar meu povo na terra da promessa. Moisés colocou, sim ou não? Não. Quem colocou o povo dentro foi Josué. O chamado, a promessa, toda a trajetória, Moisés ele foi até o fim. Mas na hora H, Deus falou assim, você errou comigo, Moisés. Você errou comigo, cara. Você falhou comigo. Eu vou fazer o seguinte, minha bondade. Você viu minha bondade, você viu que nenhum homem viu. Eu estou te cobrando por aquilo que eu te dei. A quem mais é dado, mais é cobrado, Moisés. Você foi o único que viu a minha bondade, você viu as minhas costas passando diante da fenda da rocha, Moisés. O preço é alto, Moisés. O cara que carregava a promessa. Aí eu te falo, Josué tinha essa promessa? Não tinha. Josué não tinha promessa para adentrar o povo. Não era dele essa promessa. Mas sabe quem era Josué? Êxodo 33, 10 a 11. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava quando via. E cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Imagine você no deserto. Você vê a coluna da glória descendo. E todo mundo ia para a porta da sua tenda e ficava adorando ao Senhor. Diante daquela glória manifesta. Falava o Senhor a Moisés face a face, como a qualquer que fala ao seu amigo. Olha a glória que Moisés acessava. Ele era o único que adentrava ali na tenda. Ele era o único que entrava ali e a nuvem descia para falar com Moisés, gente. Todo o povo assistindo, adorando. Então, voltava Moisés para o arraial. Moisés, ele saía da tenda, de onde estava a manifestação da glória. A palavra continua. Porém o moço, Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Sabe por que Josué colocou o povo para dentro? Mesmo não tendo promessa. Porque ele estava ali no pé da tenda. Às vezes nós estamos andando diante de tantos propósitos, tantos homens com Deus. Que muitas vezes podem deixar de viver o seu propósito. E Deus ele olha e fala assim, opa, esse aqui mas não é o meu chamado, mas eu estou chamando você agora. Aquilo que Moisés começou, você vai terminar, Josué. Mas Senhor, o Senhor nunca me chamou para isso. O Senhor nunca me chamou para dirigir esse povo. Mas estou te chamando agora, mano. Simplesmente porque ele era atraído pela presença de Deus. Simplesmente porque ele é posicionado diante da glória. Cara, quando o Senhor me falava isso, eu ficava, meu Deus, estava tremendo por dentro. O nosso posicionamento é o que habilita, é o que nos abençoa. E é aquilo que nos traz ainda mais promessas sobre as nossas vidas. Você pode não ter promessa nenhuma hoje. Mas se você estiver diante da glória de Deus, todo mundo vai embora. Você continua nos pés do altar clamando. Todo mundo já tinha ido embora, Moisés ele já tinha saído da tenda. Todo mundo tinha voltado para suas casas. Mas o moço, Josué, ele continuava lá. Senhor, quando que essa nuvem vai falar comigo? Eu não vou sair daqui, Senhor. É aqui que sua glória manifesta.
Eu não estou andando por homens, ou eu não estou andando por Moisés ou por ninguém, mas estou andando pela Tua glória, pela Tua presença, Senhor. Onde nós deixamos o nosso coração, amados? Quando ele deixou de ser como o coração de Josué. De não apenas exercer por algo, mas exercer por paixão. Nesses momentos que a gente entra e começa a fazer por amor, por sede, é o momento que Deus mais nos dá. E é ali que o Senhor nos dá o talento que muitas vezes estava enterrado. Já que você está me buscando, já que você está orando aqui, está jejuando, simplesmente porque você me quer, eu tenho um talento escondido aqui que vai servir para você. Eu tenho algo aqui que eu posso contar com você. Mas Senhor, eu já tenho 5 talentos, não tem problema, eu tomo mais um. Não tem problema, eu tomo mais um. Eu quero contar com você. Quando eu entrei aqui na igreja, eu falei assim, meu Deus. Aí eu falei para o Rafa, vou só no banheiro. Quando eu estava entrando no banheiro, o Senhor falou para mim assim, enquanto havia 1 Samuel 15, do 22 e 23, 26 e 28. Estava entrando na porta do banho com essa palavra batendo no meu coração. Que faz a gente viver o nosso propósito e trazer propósitos novos sobre as nossas vidas, que nos abençoam, nos habilitam, nos dá dons, nos elevam. É o nosso posicionamento. Eu estava entrando na porta do banheiro, o Senhor falou para mim assim, enquanto um rei me rejeitava, havia um pastor entregando a sua vida pelas próprias ovelhas do Pai. Enquanto havia um rei que me rejeitava, eu estava encontrando um outro que entregava tudo pela vida do próximo. Enquanto havia um rei no palácio que estava lá, vou fazer do meu jeito, da minha forma, Deus já me deu essa cadeira, ela é minha. Vou sacrificar a hora que eu quero sacrificar por conta do povo. Deus fala, extermina tudo, mas eu vou guardar o melhor porque eu acho que tem que ser assim. A desobediência. Havia um menininho escondido, defendendo as poucas ovelhas do pai de urso e de leão, que adorava, salmodiava. Deus falou assim, eu já provi para mim, Saul, um rei que fará a minha vontade. Eu já escolhi outro rei, Saul. Amados, que nós não sejamos como Abinadab, não sejamos como Saul, mas que possamos ser como Josué, que possamos ser como Finéias, que se posiciona. Tenho mais 2 palavras para ler só, tá bom? Aguenta aí? Mais 2? O que Deus está esperando para nos habilitar o nosso posicionamento. Que coisa mais linda. O primeiro Adão, ele foi feito para ser perfeito. O primeiro Adão, ele veio a imagem e semelhança, sem pecado, sem nada. E ainda assim o primeiro Adão escolheu a desobediência. O primeiro Adão, ele se desviou do teu primeiro propósito, que era o quê? Guardar o jardim. O que Deus disse para Adão? Adão, cultiva e guarda esse jardim.
Adão, você vai poder comer de todas as árvores, mas do conhecimento do bom e do mal, se você comer, vai vir maldição. Se você comer, vai vir morte. Mas o primeiro Adão falhou, né? Ele escolheu a desobediência. Mas a palavra diz que o Senhor mandou o segundo Adão. O que era a promessa de um, o outro teve que vir para cumprir. Para resgatar. Romanos 5, do 18 ao 21. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse pela graça, pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus, ele foi tentado, maltratado, em tudo suportou e se posicionou no propósito do qual ele veio. Em João 12, 27, fala assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pois salve-me, Pai, salve-me desta hora. Mas precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Amados, aquele que cumpriu o propósito até o fim. O que eu quero dizer para vocês? Durante toda a nossa trajetória, nós seremos tentados, nós seremos provados, para nos tirar do nosso propósito. Se Ele tira você do teu propósito, Ele te apaga. Às vezes nós possamos achar que estamos vivendo até dentro daquilo que Ele nos chamou, mas se não é de coração, não estamos vivendo. Tudo se passa. O propósito, o queridinho de Deus que era Davi, ele viu uma mulher tomando um banho. E ali ele foi cada vez mais se afundando no pecado. Tantos e tantos homens foram provados naquilo, para tirar o homem e a mulher do seu propósito. A serpente, ela vem no Éden para tirar a Eva do propósito, e ela usa a Eva para tirar Adão do propósito. Tiram ambos do jardim. O Senhor Jesus, como filho, foi levado ao deserto para ser tentado pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Deixa eu ver se o meu filho está diante de viver mesmo esse propósito. Deixa eu ver o quanto ele quer viver esse propósito, o quanto ele está pronto. Deixa eu ver se ele quer as riquezas desse mundo, se ele quer poder. Deixa eu ver se ele quer a glória deste mundo. Não, Senhor, estou disposto a entregar tudo isso, não é isso que eu quero. Como Abraão andava na terra da promessa, como em terra alheia, o Senhor olhava tudo aquilo que o diabo mostrava e falava assim: eu te dou, você não precisa morrer na cruz, eu te dou. Não, Satanás, não é essa a glória que eu quero. A glória que eu quero é aquela que você tentou pegar do meu pai. É aquele trono que, se eu aqui por humildade, por obediência, for até a morte, morte de cruz, é aquele trono que eu me assentarei. E aqueles que vencerem comigo se assentarão comigo. É não vivendo segundo a minha própria vontade, ou segundo o meu coração, mas segundo a vontade do meu Pai que está no céu. Pedro chega para Jesus e fala para o Senhor Jesus: não vai para Jerusalém porque você vai morrer. Tem amor à tua própria vida. Você não está vendo que está tudo acabando, Senhor Jesus? O Senhor Jesus lhe responde para Pedro: arreda-te de mim, Satanás, porque não cogidas das coisas de Deus, mas das coisas deste mundo. Quantas vezes nós estamos diante de situações que a gente pode dizer, se a situação pela fé, eu tenho que, o certo é esse, mas se eu fizer de fato vai ser minha ruína. E aí vem o cão e fala: pega o atalho, faz do seu jeito.
Deixa que eu te ajudo. Todos os dias nós estamos diante dessas situações. Poxa, Senhor, mas esse emprego aqui, se eu for, não vou poder ir aos cultos, não vou poder ir no evangelismo, eu não vou poder ir. Amados, no momento de mais necessidade que eu já passei na minha vida, morando com cesta básica, eu recebi propostas que eu não podia compartilhar com ninguém. Eu cheguei diante da Rafa e falei assim, eu recebi essa proposta, mas a gente vai ter que mudar, vamos ter que ir para Taubaté. Amados, imagina eu com 2 crianças pequenas. O único alimento que entrava na minha casa era o que minha sogra me abençoava e o que a cesta básica que a igreja dava. Eu com projetos e mais projetos tentando fazer as coisas acontecerem ao meu tempo. Dívidas acumuladas. Eu recebo uma proposta para tocar uma construtora em Taubaté. Felipe, eu te dou 500 mil por mês. Um projeto de 1 milhão de metros quadrados. Eu não podia falar isso para os meus pais, que não podia falar isso para minha sogra, não podia falar para ninguém, é só eu e minha esposa. Eu falo assim, Rafa, quando ele me fez a oferta, Felipe, esse projeto eu não quero, mas eu te dou esse projeto aqui. São 2 anos, Felipe. Todo esse valor que você vai ter de lucro, que eu vou dividir com você, dividindo por mês, dá tanto por mês. Eu não estou falando isso para emagrecer, nunca contei, nunca falei de valores. Mas eu estou falando porque são coisas que a gente precisou. Não olhar para a carne, não olhar para aquilo que nós estamos vivendo, mas olhar para a promessa. Eu cheguei para a Rafa e ela falou assim, amor, o que você sentiu? Eu falei, meu coração fechou na hora. Porque se eu sair daqui, aquilo que Deus está gerando em mim, eu aborto. Eu não quero abortar aquilo que Deus está gerando em nós. Não é sobre dinheiro. É sobre eternidade. Você acha que para por aí? Você acha que essa foi a única vez? No momento de mais necessidade, e na hora que veio fome na terra, a primeira solução do homem é ir para o Egito. Deus me perguntava, você quer ir para o Egito? Eu falava assim, Senhor, 500 pau por mês. Você é louco. Mas o que é isso diante da tua glória, Senhor? O que é isso diante do teu sacerdócio? A gente não teve dúvida. Por anos eu não pude contar para ninguém, eu e minha esposa. Se eu falasse para o meu pai, ele me mandava me internar. Falava, você é doente mental, o problema é mental agora, não é possível. Não é para todo mundo, porque ninguém vai poder. Não é com os outros, é com você. O posicionamento do que Deus tem na tua vida não é pelos outros, é por você. Depois dessa proposta, durante os outros próximos 10 anos, me vieram mais 2 propostas. Ambas de valores maiores. Mas eu ia ter que entregar aquilo que me custa, aquilo que não é o que me custa. Para mim é o que me custa hoje, porque não sou mais eu que vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Hoje eu vejo Deus trazer todo mês a porção exata. E eu sei que Ele não vai falhar. Continuo vivendo por fé. Bem melhor do que já vivemos antes. Mas continua sendo por fé. Nós escolhemos não andar mais com os nossos braços. Te custa caro. Às vezes te custa até convívio entre família e irmãos. Deus está esperando o nosso posicionamento. Amém? O maior posicionamento de todos foi do nosso Senhor Jesus. Ele se posicionou para que pudéssemos receber a herança dele. Ele foi o segundo Adão que veio pagar a conta do primeiro Adão. Todos os dias nós temos essa escolha. Amém?